recebendo aqui no nosso estúdio o doutor Luiz Antônio Mazzucchelli Cosmo, que é mestre e especialista em implantodontia. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo bem, Jaqueline? Boa tarde. Prazer recebê-lo aqui, viu? Tudo prazer é meu, como sempre. Doutor, a gente fala de muitos assuntos que gostamos e que são importantes. A gente gosta de falar da estética, de vários cuidados, mas se a gengiva não estiver bem, não dá para já chegar e querer fazer um tratamento estético, por exemplo, não é? De forma alguma. A gengiva é, vamos dizer assim, é o alicerce de tudo. E eu descobri isso, eu tive um professor de periodontia na faculdade, chamado Walter, xará até do nosso produtor, que exerceu uma influência muito grande sobre a minha carreira nesse sentido, porque a periodontia, que é a disciplina que cuida de doenças da gengiva, ele falava assim, a periodontia é o alicerce da odontologia. E aquilo soava para mim de uma forma estranha, né? Que a gente é estudante ainda, não tem ainda a noção real do que isso significa. Mas hoje eu vejo que eu não consigo fazer um tratamento ortodôntico, eu não consigo fazer um tratamento de implante, eu não consigo fazer um tratamento de estética, em qualquer nível que seja, se eu não tiver um tecido gengival rígido, bem com saúde, bem íntegro, sem sangramento, sem perdas, sem bolsos, sem perdas ósseas, vamos dizer assim, ou retrações gengivais mais importantes. Doutor, eu queria entender algo sobre os problemas ou as doenças de gengiva que podem existir. Eu gostaria de entender se a faixa etária interfere. Daqui a pouco eu vou perguntar sobre o cuidado, higienização, mas um passo antes eu queria entender. A faixa etária interfere para problemas ou doenças relacionadas à gengiva? Então, a faixa etária não é, vamos dizer, o fator mais importante para um paciente apresentar ou não doença de gengiva. Idosos podem, por exemplo, não ter. Podem. A genética, ela é preponderante. Então, assim, tem crianças, vamos dizer, adolescentes com 12, 13 anos que já apresentam problemas já de gengivite, que você sabe que vai evoluir para uma periodontite. Para quem está em casa nos entender, gengivite é a inflamação da gengiva. Então, apresenta um sangramento, começa um processo inflamatório e aí você detecta o processo inflamatório através do sangramento. Agora, a periodontite já é a evolução dessa gengivite para um problema periodontal, que é o quê? Já existe uma perda de osso, que a gente chama de níveis de inserção, que são os ligamentos periodontais que vão do dente para o osso, e ele começa a ter uma perda. Você perde esses ligamentos, começa a perder osso e forma bolsa. E aí essa gengiva normalmente retrai. Né? Às vezes ela fica hiperplasiada pelo problema de inflamação e às vezes ela retrai. Então, adolescente começa pode adolescente, já ter? A periodontite a gente chama de juvenil, por exemplo. De mulheres, às vezes, que estão gestando, também apresentam, né? Então, assim, tem vários graus de periodontite. A que elas estão mais associadas? A gente falou aqui da questão genética. Genética, principalmente. Higienização tem alguma coisa a ver? Higienização, sim. Se o paciente tem um problema periodontal já básico, né? Ele tem que fazer aquela terapia periodontal básica já de rotina. Se ele tem uma certa negligência na higienização, em um determinado momento da vida dele, ele vai impreterivelmente evoluir para um problema periodontal mais severo do que se ele realmente tivesse os cuidados de higienização, de uso do fio dental, de escovação adequada, pós-refeições principalmente, né? Agora, às vezes você tem um problema pessoal que te dá um surto, né? Então, a doença periodontal, ela é silenciosa e ela vem assim, que a gente chama de períodos de quiescência, né? Que dá aquela crise forte e aí você perde, às vezes o dente fica mole, perde bastante gengiva, perde osso, a gengiva acompanha, eu costumo dizer que a gengiva é o carpete do osso. Então, o osso está aqui, a gengiva está em cima 3, 4 milímetros. Se o osso desce, a tendência é que ela vá descer também. Isso ela vai descer a hora que ela tiver com um pouco mais de saúde. Então, o sistema imunológico conta também nessa hora, É uma doença autoimune. Exatamente, muito bem. Viu? Agora, doutora, eu fiquei com a dúvida. A gente sabe que quando a pessoa ela sofre altos níveis de estresse, ela está com um problema muito grande, algumas doenças são mais comuns. Gastrite. Muitas pessoas têm a gastrite. Quando a gente pensa na boca, ou em doenças relacionadas à boca, problemas relacionados a estresse, problemas emocionais, psicológicos, podem também interferir nessas doenças? Principalmente o estresse. O estresse, ele desencadeia até um descuido da higiene por parte do paciente. Se ele está estressado, preocupado com N fatores, a última coisa que ele vai lembrar é de escovar e fazer uma higienização adequada. Ele pode até lembrar de escovar o dente, isso sim. Agora, sabe quanto tempo eu perco em frente ao espelho fazendo a minha higiene diária? Em média, 15 minutos. Eu duvido que alguém em casa perca isso, a não ser quem já tiver doutrinado, assim, vamos assim dizer. 15 minutos entre passar o fio, olhar, observar. Mas aí eu chego de madrugada numa festa. Eu tenho dentistas amigos que falam, eu chego 4 horas da manhã, cara,
Se eu passar escova muito, eu vou dormir, de manhã eu dou aquela higienizada legal. Mas você faz isso hoje, amanhã ou depois, com certeza você vai ter o quê? Aderência de placa. A placa bacteriana, depois de 48 horas, ela calcifica, até o dente aqui, ela calcifica na superfície dental. E não sai se não for raspada em nível de consultório. Uau! Então imagina, uma coisa tá bom, vai eventual, né? Uma festa a cada 6 meses, sei lá, aconteceu. Agora, se isso se torna um hábito, vai ter problema, com certeza, muito rápido, né? Sim, com certeza. Se tiver ainda predisposição genética, e não é porque é dentista, porque é médico, qualquer um, vai deixar de ter, ele pode ter um problema mais assim, vamos dizer, um pouco mais grave. E o início, para quem está nos assistindo, é assim, começa a sangrar a gengiva. E esse sangramento começa a ser contínuo e não passa. Aí o que a pessoa faz? Ela diminui o fio dental, não vou com tanto mais porque está sangrando. Pelo contrário, aí que tem que passar mesmo. Capricha naquela região ali que 1, 2 dias tem que sumir sangramento. Se não sumir, procure o cirurgião dentista. Então tá aqui, até deixei anotado, sangrar. Sangrar não é normal, doutor? Não é normal. Porque tem gente pode que fala... sangrar na hora, até na hora do fio dental? Bateu o fio com mais força, sangrou, ok. Agora, um sangramento gengival espontâneo já é um pouco mais preocupante. O senhor falou das crianças, eu queria entender uma coisa, doutor. A criança com dente de leite ainda pode apresentar algum problema na gengiva? Gengivite pode, mas então, é mais raro. Então os pais têm que estar de olho desde sempre, né? De olho, desde surgir os dentes na boca, a gente tem aquelas dedeiras que você pode passar pasta sem flúor, vamos dizer, você escova o dente da criança, ela engole a pasta, então procure usar pasta de dente sem flúor. Até hoje tem quem defenda as pastas sem o flúor, né? Eu já fui alvo de polêmica até em entrevistas que eu tive que dar em nível de internet, dizendo, o pessoal fala uma coisa, eu criei uma pasta de dente que eu uso não sei que substância e tal. É polêmica, eu gosto de discutir política, religião e futebol. A gente acaba, às vezes, não chegando a lugar algum, porque as opiniões são as opiniões. Vertentes diferentes, exatamente, né? Doutor, eu queria entender outra coisa sobre a cor da gengiva. Tem uma cor ideal? A minha pergunta é, observando, a gente consegue perceber se a gengiva está com algum problema? Sim. Explica pra gente. Eu até costumo dizer para os meus pacientes, hoje o mundo está tão mudado em relação a 10, 15 anos atrás, que essa coisa do ficar, né? Até para as pessoas mais jovens que nos estavam escutando. Eu fiquei com fulano na festa, beijei não sei quem, beijei não sei o que lá e tal. Eu tive um caso clássico de um paciente, eu até falo sempre isso para os meus outros pacientes, um paciente muito bonito, até brincava comigo, ele entrava lá e falava, doutor, a gente podia sair junto um dia, né? Você parece meu irmão, só que ele é mais jovem que eu, um cara extremamente bonito. A minha secretária falava, nossa, o Marcelo é bonito, né? Sim, eu tenho um monte de Marcelo, eu atendo, mas ele falava assim, e ele tinha um problema na gengiva muito crônico. E eu falava para ele, você fica beijando essas moças na boca, você transmite essas bactérias. Então a importância de você ter um dente com cárie, eu dou esse alerta em relação a beijo, para as pessoas tomarem esse cuidado, porque fica uma bagunça. Então a gengiva, ela fica com um tom mais vinho. A gengiva saudável é uma gengiva rosa, clara. Claro, a raça negra apresenta melanina, é diferente, o índio, a raça negra tem melanina, a gengiva fica escura. É uma gengiva mais escura em alguns pontos, natural, fisiológico. Agora, a gengiva, ela tem que ser rosa, aspecto de casca de laranja. Sabe a casca de laranja, aquela parte áspera, vamos assim, da laranja? Então, a gengiva fica assim também, principalmente a parte marginal, que é próxima à coroa do dente. Se está muito roxa, está roxa, por exemplo, no nível da gengiva inserida, que a gente chama, que é a gengiva que contorna o dente, se ali está meio roxo, está um pouco demasiado, desconfie. Então, doenças bucais são transmitidas por beijo. Podem ser transmitidas a saliva, né? A saliva leva bactéria. A bactéria que está presente na cavidade oral, ela é fisiológica. Todo mundo tem em torno de 500 a 1 milhão de streptococcus, estafilococcus. Agora, se você tem uma doença periodontal, você começa a ter prevotella, treponema. São bactérias que já são até comuns no trato vaginal, por exemplo. São bactérias mais agressivas, né? Que elas atacam realmente e fazem você ter perda óssea severa. Chegou uma pergunta aqui pra gente, do Vandenberg, e ele quer saber se tem um motivo. Ele diz que quando ele faz a escovação, ele fica com gosto ruim na boca. Pode ter um motivo para isso? Pode ser por conta da pasta? Ou pode ter alguma doença que ocasiona esse gosto ruim? Então, é até engraçado, né? Se for pensar, pô, eu escovo dentro, não vou escovar mais, porque um gosto ruim não vem na boca, né? Não, mas continua escovando, é brincadeira. O que acontece? Provavelmente ele deve passar a escova num local onde deva ter um acúmulo de placa, e aí essa placa sai na escova, às vezes então ele sente esse cheiro. Né? Ele deve estimular aquele local. Então o que ele tem que fazer? Continuar caprichando mais a escovação, usar o fio dental, e se isso persistir, procure um profissional
para o profissional dar uma investigada. Às vezes deve ter acúmulo de placa bacteriana em algum ponto da boca, às vezes principalmente perto dos dentes do siso, do terceiro molar, existe esse acúmulo de placa bacteriana muitas vezes. E isso pode levar a essa sensação de ele escovar o dente e na escova ficar um pouco do cheiro, alguma coisa, uma área que já é difícil de higienização. Doutor, problemas na gengiva podem ocasionar perda de dente? Sim. Nós temos dois principais motivos, vamos dizer assim, de perda dental. Doença periodontal, que é o início de uma gengivite, evolui para uma perda óssea, periodontite, e esse dente fica mole e você perde, a raiz desce, fica quase que inteira exposta. Tem gente que chega a cair na mão. Eu dormi e acordei com o dente. É comum acontecer isso, porque quem tem problema periodontal severo, vamos dizer assim, mais acentuado. A cárie também muito rampante, muito profunda, ela vai, destrói até o ponto que ela acomete a furca do dente, e aí você não tem mais como tratar aquele dente, extração. E daí seguir também das fraturas dentais, né? Somente de traumas, né? A fratura dental também te leva a uma perda do dente. Mas o problema periodontal é o mais severo, é o mais importante de todos, porque você perde osso. E aí quando a gente entra no implante, você perdeu o osso, eu que sou implantodontista desde que eu me conheço por gente, praticamente, então assim, eu acompanhei muito, fiz periodontia primeiro. Então eu comecei estudando periodontia, depois que eu fui para implantodontia. Nem existia especialização ainda em implante na época. Eu era super novinho, molequinho de tudo. Então eu acompanhei meus pacientes que perderam esses dentes e hoje estão implantados. O maior grau de dificuldade está em tratar um paciente periodontal, que a gente chama. Porque o problema periodontal, ele, além de ele destruir a estrutura óssea, dependendo do grau de severidade, você diminui a sua quantidade óssea e, consequentemente, você vai ter mais dificuldade de resolver o problema estético. Ou seja, é mais ou menos assim, aonde a gente vai colocar esse dente, né? Exatamente. Cadê o espaço? O espaço local, até existe, né? Mas como é que eu vou deixar? Porque hoje o paciente... Porque precisa ter o osso, é isso, precisa ter o osso e aí, lembra que eu falei que a gengiva é o carpete do osso? Você perde gengiva também. Se você perde gengiva, você vai perder estética. Quando eu vejo o seu sorriso, a gente vê o meu sorriso, né? A gente sorri, você tem o contorno, concorda? Dá pra perceber o contorninho. Né? Eu te conheço já de longa data, você, Denise, aliás, apresentadoras excepcionais, Muito obrigada. Vai aqui o elogio já em rede nacional. Muito obrigada. Tenho o maior prazer de vir aqui conversar com vocês pela qualidade de perguntas, qualidade do assunto que a gente desenvolve. Que bom, a gente também gosta muito de receber. Obrigado. E o sorriso de vocês, eu sempre uso como exemplo na hora, né? O contorno do arco, quando você tem a perda óssea, você perde esse contorno. Então, aí esteticamente também fica feio. Não tem a papila, que é esse Vzinho que a gente vê entre os dentes. Ela vai embora praticamente. Então, para você tratar essa papila, reconquistar essa papila de volta, aí você tem que conhecer muita técnica de regeneração tecidual guiada. Eu vou te perguntar sobre tratamento já, mas antes eu queria saber se o que a gente come, a qualidade de vida, isso interfere na gengiva? Também. Uma ingestão de alimentos com muitos açúcares, por exemplo, você tem um nível de pH, cai. pH neutro é 7. Certo. Você tem um pH de 3, o que acontece? Você facilita o quê? Desenvolvimento de bactérias. Né? Somente as bactérias anaeróbicas, que a gente chama, que elas sobrevivem ali na falta do oxigênio. Entendeu? Então essa bactéria é mais agressiva, gram-negativa, que a gente fala. Elas vão em cima e destroem o tecido mesmo. As fibras periodontais, tudo. Doutor, é possível que uma pessoa que tenha perdido o dente por qualquer motivo ou tenha que fazer um tratamento muito intenso, pense, vou resolver os meus problemas fazendo implante. Aí ela chega, o doutor olha e fala, não dá para fazer implante por causa da gengiva? Isso pode acontecer? Quer dizer, um tratamento antes do tratamento? Sim. Às vezes o nível de destruição é tão grande de tecido ósseo, gengival, que a gente tem que fazer um tratamento de enxerto, por exemplo. Um enxerto ósseo, um enxerto de gengiva, tecido conjuntivo, um enxerto gengival livre. Existe o enxerto da gengiva também? Você colhe ou do palato, né, que é o céu da boca, para quem está nos assistindo. Você colhe um pedaço de epitélio ali, às vezes com um tecido conjuntivo junto. Porque para as pessoas entenderem, o epitélio é a gengiva, a parte epitelial. Quando você abre a gengiva embaixo, você tem o quê? O tecido conjuntivo, o periósteo, só que reveste o osso. Aí embaixo disso está o osso. Né? Então esse osso, você perde ele, você precisa ganhar osso, então você vai fazer uma reconstrução óssea. E hoje a gente tem inúmeros materiais, né? Eu faço enxerto quase toda semana no meu consultório com proteína morfogenética, você tem os plasma rico em fibrina, que é o PRF, que você colhe o sangue do paciente, você centrifuga. Você tem o leucócito, que a gente chama PRF-L e IPRF, né? Esse IPRF você agrega ao seu enxerto hoje, que é um biomaterial pronto, não precisa mais ficar tirando o osso do quadril da pessoa, a gente já evoluiu muitos anos-luz em relação a isso. Então você tem um biomaterial pronto, você agrega esse plasma, faz uma
uma massa óssea e põe nas regiões enxertais. Você pode cobrir com tela, cobrir com membranas, cobrir com uma série de Existem situações. medicamentos, vitaminas que vão complementar um tratamento como esse? Difícil considerar, assim, tomar a ingestão de alguma vitamina que vá resolver o seu problema em nível de enxerto ósseo, de ganho tecidual, né? Tecidual que eu digo gengival, né? A gengiva, a estética vermelha, estética rosa e estética branca que a gente busca hoje. A estética branca são as lentes de contato, dentes em si, as coroas, e a estética vermelha a gengiva tem que acompanhar. E para a gengiva acompanhar, você tem que estar com o osso em ordem, né? Gente, tem que cuidar. É bem delicado. É um assunto, assim, a odontologia no Brasil, ela é muito avançada. Então, a gente tem um nível de tratamento. Existem profissionais realmente aventureiros, como em todo lugar. A gente está cansado de falar sobre isso. Eu já até ouvi uma vez falar sobre isso aqui, de escolha de profissional, enfim. Mas, por ser uma área muito mais delicada e que é devolver uma terceira dentição, tem que ser feito com qualidade. E hoje a gente tem agora outros problemas que estão surgindo nas mulheres, que é o uso de bifosfonato de cálcio. Estão ingerindo cálcio, reposição hormonal, que estão dando problema nos implantes, dando osteonecrose. Uau. De 3 a 4 anos a gente vem discutindo muito isso. Ainda não se sabe direito o porquê, as causas principalmente, mas dá uma osteonecrose em mandíbula principalmente, que destrói o osso e os implantes são todos destruídos, principalmente nas mulheres. Isso é um assunto Então, quer dizer, delicado. Tudo aquilo que a gente coloca no nosso corpo, o corpo vai reagir de alguma maneira, né? Então, às vezes, a pessoa, ela tá fazendo para uma área que vai ser positivo, sei lá, o ginecologista dela indicou, bacana, só que tá dando problema em outra área e a gente só vai descobrir isso depois, né? Estamos descobrindo, infelizmente, de 1 ano e meio, 2 para cá. E na prática, na hora que vai precisar de uma ajuda ou de um tratamento. Aí destrói o osso de uma forma que você pensa, como é que eu vou reconstruir isso agora? Os dentes podem chegar a cair? Isso pode acontecer, doutor? Por causa desse problema da bifosfonato, não. É mais uma área realmente de áreas de enxerto ligadas ao implante. Então, se ela já tinha um implante... Mas o dente cai pelo problema periodontal. Se ela tinha um implante já e uma área enxertada, principalmente... Pode dar um problema. É delicado, dá osteonecrose, necrose naquele tecido ósseo. Uau! Necrose, o osso começa a esfarelar e o implante sai junto. Aí fica pro dentista, pro profissional pensar o que eu vou fazer, É a maior bucha, vamos dizer assim, que a gente tem hoje para resolver, são esses casos de osteonecrose nesse grau aí. E novidade ainda, É novidade, tem alguns artigos já sendo publicados, a gente tem acompanhado a literatura de uma certa forma, mas ainda Aliás, é muito eu queria te perguntar, como é que o Brasil está com relação à odontologia? A gente está bem nessa área? Nós estamos muito bem. A odontologia brasileira é uma odontologia... Aquilo que eu comecei a falar, acabamos mudando o assunto, né? O profissional de odontologia no Brasil tem os bons profissionais que se aplicam, que se dedicam, tem hoje a tecnologia na mão de primeira linha. Tudo que nós temos de melhor no mundo, a gente tem aqui hoje. Né? Diferente da medicina, algumas coisas, o produto que trata o câncer que está nos Estados Unidos ainda não chegou aqui, mas está vindo. Nós não. Na odontologia a gente tem a proteína morfogenética, tudo que é falado na Europa, nos congressos da Academia Europeia de Osteointegração, eu vou para lá, às vezes eu trago na minha mala. Consegue trazer. Uma coisa de uma novidade, alguma coisa, ou tenho contato com o representante, já peço, já compro. Então, assim, e tem gente muito boa. A mão de obra, infelizmente, ainda é ruim no seu montante, assim, no grau, no geral. Mas tem gente muito capacitada, com muita experiência, capaz de fazer. Porque produtos muito bons na mão de profissionais que não são muito bons não vai dar certo, Não vai dar certo. Então, assim, às vezes até um produto que não é tão bom na mão de um profissional muito bom. Então. Porque eu imagino que às vezes o paciente procure e existem, olha, a gente pode fazer com esse material que é o melhor, mas dá para fazer com um material um pouco mais barato, com uma mão de obra muito boa, apesar de se explicar que talvez não dure tanto, dá para ficar um resultado bom, aquele jargão, tirar leite de pedra, não funciona muito para odontologia, não dá certo, né? É bom usar coisas melhores. Doutor, o Marcelo dos Reis, ele fez uma pergunta interessante. Ele quer saber, ele diz assim: doutor, é verdade que existe relação entre gengivite e problemas no coração? Tem alguma constatação Marcelo dos sobre Reis, isso? Eu tenho um paciente chamado Marcelo dos Reis Bandeira, mas não deve ser ele, senão ele estaria fazendo alguma brincadeira. Pode ser, porque o nome completo é esse. É esse? Então um abraço para você, Marcelo dos Reis. Marcelo Bandeira, Marcelo dos Reis Bandeira. Paciente meu muito antigo, um grande abraço para você, pessoa querida. A gengivite, o problema periodontal está mais relacionado ao problema cardíaco. Por quê? É simples de entender. Quando a gente tem um problema todo mundo já ouviu falar disso, um infarto sublingual, exordio, né? Fala do exordio, a marca, inclusive, vou botar um sublingual, e aí o risco, o vasodilatação, diminui a chance de eu ter um infarto daquela forma. Por quê? Sublingual, está perto dos sulcos gengivais. Então, o sulco gengival, que está ali
em volta do nosso dente, onde o fio dental entra, a gente vê que o fio dental entra um pouquinho. Tem de 0,5 a 0,8 milímetros aquele sulco, em média, fisiologicamente falando. Quando você tem uma bolsa periodontal, aquilo vai para muito mais. Então... A gente está falando sobre... Só para a gente entender, doutor. Quando você passa fio dental, aqui em cima ele sobe um pouquinho. É mais molinho, não sei explicar. Exatamente. Ele sobe um pouquinho, é isso. Um close na Jaque aí que a gente explica. Não precisa também chegar tão de perto. Essa gengiva ali, quando o fio dental entra, ali é uma área de entrada e saída, troca de fluidos corporais. Então você tem bactéria ali, bactérias virulentas com uma cepa muito forte, o que acontece? Vai para dentro da corrente sanguínea direto. Uau! Então, quem tem problema cardíaco não pode... Isso foi muito boa a pergunta dele. Quem tem problema cardíaco não pode ter infecção dental. É regra. Muito importante. Lembrem-se disso. Tem um problema cardíaco, tem propensão, tem histórico na família, não deixe um dente com foco dentário. Qualquer que seja lesão, problema periodontal, nada. A boca tem que estar 100%. Doutora, a gente tem que encaminhar para encerrar o bate-papo, mas eu queria rapidamente falar um pouquinho sobre as maneiras de tratamento. O senhor já citou algumas para a gente, mas eu queria entender um pouco mais. Tratamento para problemas de gengiva podem ser muito longos, podem ser rápidos, depende do momento. Explica para a gente. Então, a pergunta é excelente para fechar com chave de ouro, né? Quando a gente tem um paciente com uma gengivite leve, uma consulta que eu faço uma profilaxia nele, eu resolvo. Ele retorna, eu olho e está tudo ok. Quando eu tenho um paciente com um problema periodontal leve, eu faço uma raspagem nele, de repente uma sessão pode ser suficiente, uma sessão mais longa, eu raspo a boca inteira. E aí eu retorno 21 dias, faço a manutenção, observo, marco depois de um mês e vejo se está tudo ok. Quando um paciente tem um problema periodontal mais avançado, uma periodontite mais grave, complexa, aí esse indivíduo tem que voltar a cada 3, 4 meses, retornos periódicos, manutenção, reavaliação em 21 dias, porque não para, não tem cura. Tem que sempre a doença periodontal, por isso que eu falo, você perde o dente por causa de cárie, trauma, tal, mas isso você resolve. A periodontite não tem cura. Então eu tenho meu dente, eu tenho problema periodontal, eu vou ver a vida inteira assim? Vai. Essa é a notícia triste para quem está em casa. Não tem cura. Tem controle, tem preservação, tem acompanhamento. Agora, cura efetiva, não tem. Então tem que ficar sempre Tem que ficar sempre retornando até o dia que ele perde. Por isso que às vezes a gente pega um paciente com problema periodontal muito acentuado. Às vezes você fala, é melhor extrair tudo, aproveitar aquele osso e colocar implantes e preservar esse paciente com os implantes dali em diante, que muitos chamam de etonásia dental. É muito polêmico, é muito discutível, mas é interessante, mas pode ser uma solução. É uma solução para muitos casos. Doutor, e no caso daquelas pessoas, eu já conheci pessoas que nesse período em que de repente um dente caiu, perdeu o dente por algum motivo, enfim, fica com um dente provisório até ser colocado um dente definitivo. Sim. E esse dente provisório cai o tempo inteiro. Os problemas na gengiva têm relação com isso? Ou não necessariamente? Não, o provisório cair é um problema de fixação mesmo. E é vamos dizer assim, um pesadelo de muitos profissionais. Meu Deus! O cara, e das pessoas, você imagina, cai no dente da frente. Mas o dentista tá no consultório, hoje com o WhatsApp ainda, ela fica no zap, domingo, 7 horas da noite. Você tá tranquilo lá? Caiu. Meu provisório soltou. Domingo, 7 horas da noite, ele está em casa já. O duro é quando acontece sábado às 21 horas. Você tá numa festa lá na tua cidade, né? O cara tá no jantar, ele manda mensagem, graças a Deus não tem acontecido comigo isso, mas já aconteceu muito. Mas isso também pode acontecer, Doutor, meu provisório soltou, vamos amanhã cedo colar? O cara tem um evento, você vai domingo colar, né? Você fazer o quê? Pode acontecer. Mas não tem nada a ver com o problema da gengiva, tá? Isso aí, às vezes é fixação, às vezes você tem uma área que você tirou um dente. Você apoiar esse provisório onde ele não quer usar aquelas próteses móveis. Dentadura, então, nem pensar. Você apoia... A gente tem que fazer esse milagre, aí você tira leite de pedra. Você tem que apoiar o provisório do indivíduo naqueles lugares mais inusitados, mas normalmente a gente tem que planejar bem. O planejamento, eu sempre falo isso é importante, até que colegas às vezes estão nos assistindo, que estão começando carreira. O planejamento, ele é primordial, ele é fundamental para um sucesso de tratamento, qualquer que seja ele. Em implantes, principalmente, e tem muita gente se aventurando a fazer implantes assim, com cursos rápidos, é muito importante que saiba planejar. Né? Inclusive de acordo com a vida do cliente, porque quando vai ter o evento, quando vai ter a festa, o casamento da filha, do filho, enfim, você quer fazer esse tratamento que talvez por muito tempo você não tenha feito, você protelou, precisa colocar. Quando que vai tirar? Quando vai extrair? Quando vai colocar? É fundamental. Tem uma frase em inglês, né? Que eu gosto de falar sempre, quando eu dou aula, vem de um amigo meu do Sérgio, ele fala assim: fail in the plan is plan to fail. Falhar no planejamento é planejar a própria falha. Então, exatamente. Podemos terminar
com essa frase, né? E você de qualquer lugar do Brasil, de fora do Brasil, eu vou passar os contatos do doutor, mas assim, quando procurar um profissional, a gente já falou outras vezes aqui sobre isso, preste muita atenção no profissional que você está procurando, ver se ele está se planejando direitinho, até dentro da sua rotina, né? Ver se ele está planejando bem, né? Para não ter falhas. Doutor, muito obrigada. Quem quiser entrar em contato, o telefone 0 operadora 11 32620094 e o site www.luiscosmo.com.br. Mais uma vez, obrigada. Obrigado. E queria deixar para minha governanta Sandra, que está me assistindo aí. Não deixa de mandar beijos, senão as pessoas ficam bravas. Ela fica brava. Um abração para ela, para o Marcelo Obrigada, também. Viu? Valeu. Obrigado.